Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura. Este livro é sobre a história do assassinato de Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa. É um livro grande que conta em detalhes. No começo a gente pensa até que é não ficção. Aliás, não só no começo, né? Durante a maior parte do livro. Se você não tem essa informação anteriormente de que é ficção, você é levado a crer pela forma como a história é narrada que é não ficção, né? Porque os personagens são reais, né? Detalhamento de personalidade e a sequência de fatos, né? Os principais fatos ali relacionados à morte de Trotsky. Mas antes de falar sobre o livro em si, eu tenho que dar um contextozinho histórico, porque senão vocês não vão entender muito bem. Quem não conhecer a história da Revolução Russa, ou pelo menos esse episódio especificamente. A gente sabe, né, que a Revolução Russa aconteceu em 1917 e Lenin e Trotsky eram os dois grandes nomes da Revolução Russa. Lenin assumiu o poder, mas morreu precocemente de um problema de saúde em 1924. Então, se a Revolução Russa aconteceu, a tomada de poder aconteceu em outubro de 1917, e Lenin teve um governo ali por pouco tempo. A gente está falando de 7 anos. Deu para mudar bastante coisa no país nesse período, né? Economia, sobretudo. A morte dele foi muito prematura. Como Trotsky era o segundo homem ali da Revolução, durante o governo de Lenin, Trotsky teve a proeza de comandar o Exército Vermelho. A gente sabe que Trotsky era uma personalidade muito forte. É um homem assim para o poder. Isso fica evidente não só aqui, mas em várias outras coisas que a gente lê a respeito. Ele era o candidato natural. Aliás, eu abri um parênteses aqui. Antes, quando eu não conhecia tão bem essa história, eu sabia que o Trotsky era o segundo homem ali da Revolução e sabia que ele tinha uma personalidade forte. Aí pensei, nossa, o homem organizou, comandou o Exército Vermelho quando estava todo mundo desistindo. Ele botou aquele povo lá para trabalhar, para defender o país. Nossa, poucos estadistas têm essa força. Por que ele não foi o primeiro homem da Revolução, né? Ele tinha força, ele sabia, ele tinha um plano, ele sabia o que queria fazer, ele era idealista, eu não entendia. Tudo bem que só tinha lugar para um, porque Lenin também era forte, mas para mim não ficava tão claro. Lendo isso aqui, vendo outras coisas, lendo outras coisas inclusive, eu percebi que ele não foi o primeiro homem. Um dos motivos é porque ele era judeu, né? Haveria uma forte rejeição. Os judeus eram perseguidos, né? Na Europa inteira, não só na Europa, a gente está falando aqui de Rússia. Ele era judeu, ele nasceu na Ucrânia e era judeu. Então ele sabia que ele não ia ser aceito. Uma coisa é ajudar a fazer a revolução, outra coisa é comandar o país. Com a vitória do socialismo e Lenin já tendo feito um governo de 7 anos e ele tendo organizado o Exército Vermelho, ele assumiu, acho que um cargo tipo ministro das Relações Exteriores, alguma coisa. Ele tinha uns cargos importantes lá, além de comandar o Exército Vermelho. Ele era o candidato natural, mesmo sendo judeu, porque a experiência, a parte prática, os casos concretos já depunham, entre aspas, a favor dele. Mas Stalin, que era um homem ali menor em todos os sentidos, pelo que a gente lê, menos fisicamente, ele era menor em termos de importância, em termos de inteligência, em termos de... Ele acabou dando uma volta. Depois que Lenin morreu, ele deu uma rasteira no Trotsky e tomou o poder. E a partir disso começou a perseguir Trotsky. Uma das primeiras coisas que ele fez foi tornar Trotsky proscrito, ou seja, mandá-lo embora da União Soviética. Ele não poderia voltar para a União Soviética. Para fazer com que todos, não só na União Soviética, mas no mundo, todos ficassem contra Trotsky, porque como ele ia parecer como o grande pai da nação, se ele estava expulsando um dos caras que ajudou a fazer a revolução. Ele tinha que manchar a imagem de Trotsky. Então Stalin começou a criar, inventar um monte de mentiras
sobre Trotsky. A principal delas é que ele tinha se aliado aos fascistas, que ele tinha feito acordo com Hitler, que ele ia ajudar os alemães a invadir a União Soviética, enfim, que ele estava contra o povo, que ele era um traidor. Então as pessoas começaram a acreditar, porque a gente sabe, um governo totalitário tem a propaganda e a mentira fortemente a seu lado, né? São dois fortes aliados. E tem o poder também, né? Então são três fortes aliados. Trotsky passou a não ser aceito em vários países, né? Ele acabou indo para a França, acho que Bélgica, Turquia, Noruega, até que foi aceito no México, né? Diego Rivera convenceu o presidente, que eu não lembro mais quem é, esqueci o nome do presidente do México naquela época, porque o México já tinha feito a revolução, hein? A Revolução Mexicana, eu fiz até um vídeo sobre a Revolução Mexicana, vou deixar aqui. O México já tinha feito a revolução deles, até mesmo antes da União Soviética. Então, foi em 1910 mais ou menos. Então, embora a Revolução Mexicana não tenha sido socialista, mas foi uma revolução social, tinha muitos comunistas ali. Diego Rivera, Frida Kahlo, dentre eles. Isso fez com que Trotsky fosse bem aceito no México. Então ele foi para o México em 1937, mais ou menos, 36 ou 37. Com essa perseguição a Trotsky, manchando a imagem de Trotsky, Stalin também, ele acabou assassinando, injuriando todos os ex-companheiros da Revolução. Ele foi acusando de traição, ele foi fuzilando todo mundo, foi fazendo queima de arquivo. E o Trotsky, de onde ele estava, ele reagia, ele escrevia, ele tinha uma alta produção. Ele era a voz dissonante, a voz contrária, denunciava, só que as pessoas não acreditavam nele, né? Porque o outro tinha um mecanismo forte, tinha o poder e ia convencendo, ia inventando provas contra todos que tinham a memória da Revolução. Ele foi dominando, ele criou campo de concentração, até mesmo antes de Hitler, hein? Ele foi assassinando ou provocando a morte de uma forma indireta dos familiares de Trotsky. Trotsky tinha 4 filhos, 2 meninas do primeiro casamento e 2 filhos, homens, do segundo casamento. Ele partiu, teve que partir da União Soviética apenas com a esposa, com a Natália, com o cachorro. Os filhos ficaram, mas foram morrendo. Um morreu de doença, outro se suicidou por conta da, né, depressão, essas questões todas. E os outros filhos foram assassinados por Stalin. E todos os colegas, os antigos companheiros de revolução, foram assassinados. O Stalin foi fazendo queima de arquivo. Ele não queria nenhuma memória do que era antes, de como era o Estado soviético antes da ascensão dele. Ele só não podia apagar a imagem de Lenin, mas de todo modo ele foi se sobrepondo à imagem de Lenin naquele período, né, de extremo controle. Durante esse período, que entre 1936 e 1939, houve a Guerra Civil Espanhola, que a gente sabe que foi também um campo de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Ela foi polarizada com forças apoiando forças alemãs e forças soviéticas. Então, os comunistas da Guerra Civil Espanhola eram apoiados pela União Soviética e eles combatiam o fascismo. Um dos guerrilheiros da Guerra Civil Espanhola é que assassinou Trotsky. Ele foi, tipo, cooptado pela polícia secreta, NKD, eu não lembro mais, a sigla eu vou deixar aqui, mas foi a polícia secreta que antecedeu a KGB. E ele foi treinado para ser um comunista a serviço da União Soviética, ser um guerrilheiro a serviço da União Soviética. Ele começou a acreditar também, foi convencido de que Trotsky era um traidor. Ele foi treinado, se preparou uns 2 anos ali e foi até o México e assassinou Trotsky. Só que não poderia parecer que era Stalin, que foi alguém de fora que assassinou por amando de Stalin. Então ele teve que criar toda uma situação, todo um contexto antes, se embrenhar, se infiltrar para matar Stalin. Eu contando essa história, estou contando, já resumindo o livro, mas eu vou esclarecer outros detalhes aqui. Mas antes de continuar, quem se interessar por essa história, veja um post que eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo, sobre a visita que eu fiz na Casa Museu Leon Trotsky, na Cidade do México. Foi muito impactante, porque está tudo lá igualzinho, né? Ele foi assassinado em 1940.
E você visitando lá, até hoje a gente tem todas as marcas, porque ele sofreu mais de um atentado, as marcas de tiro, todos os objetos, a sala da Internacional, a cadeira onde ele foi assassinado, tudo, tudo, tudo. E ele está enterrado no jardim ali central, tem uma placa e tem muitas fotos. Eu fiz visita guiada, eu não sabia, antes disso eu não sabia dos detalhes da morte dele, só sabia que ele tinha sido assassinado por Stalin. Fiz a visita guiada e me contaram a história todinha. Ele morreu com a picaretada na cabeça. Pense o terror que é isso. E lá tem fotos dele já machucado, dele no caixão e tal. Né? Tem os cactos que ele plantou, que ele cultivava, enfim. Está tudo lá. Foi um relato durante essa visita guiada que me impressionou demais. Eu fiquei tão impactada que eu não consegui fazer mais nada no dia. Eu não consegui fazer outros passeios. Eu voltei e escrevi o post. Então tá bem detalhado e com imagens. Então deem uma olhada aqui embaixo. Vocês vão ter ideia, vão ter a ilustração disso que eu estou contando aqui. Voltando à história. Quem matou Trotsky, eu já falei, foi um guerrilheiro espanhol. Mas o nome dele era Ramón Mercader. Ele não foi identificado como Ramón. À primeira vista, ele usava nome falso. Ele foi preso, mas não disse que estava amando de Stalin. Ele sustentou o nome falso até o fim. Como foi essa história dele de nome falso e tudo mais? Ele estava lá inserido na polícia secreta soviética, então eles sabiam tudo. Tudo que estava acontecendo, todos os apoiadores de Trotsky. Tinha uma tal de Sylvia Ageloff, uma americana que era trotskista. Tinha por volta de uns 30 anos, era trotskista, falava vários idiomas, era uma apoiadora, não era uma mulher bonita e tal, meio solitária. E ela fez uma visita a Paris e ele forçou o encontro, a conheceu, seduziu. Ele se apresentou como filho de diplomata, com o nome de Mornar e tal, um jornalista tal, endinheirado, não precisava de grana, trabalhava assim para se ocupar. E ela encantada, porque ele era muito bonito, né? Ela encantada com ele, eles namoraram, depois ela voltou para os Estados Unidos, tempos depois eclodiu a guerra e ele foi para os Estados Unidos atrás dela. Ele fingia não ter interesse nenhum pela política, não queria saber e tudo mais. Tanto é que quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi com o nome falso, mais um. Só que esse nome falso era assumido, ele se dizia ser Frank Jackson, um canadense. Ele foi com passaporte falso, ele falou para ela, por quê? Porque ele poderia falar que estava com passaporte falso porque ele dizia que estava fugindo da guerra. Ele não queria se alistar à guerra, falava que ele não tinha nada com isso, não queria saber e tudo mais. Foi com ela para os Estados Unidos. Foi com ela não, foi atrás dela, eles ficaram lá, ela ficou encantada. E os dois foram para o México, ela prestando serviço a Trotsky como tradutor e tal, grande fã e apoiadora. E ele, aos poucos, ele ficou namorando com ela, ele tinha apoio, né, da polícia secreta. E ele namorando com ela, tudo, ele até se fez conhecer, se infiltrou, porque ele tinha que assassinar Trotsky e parecer não ser um assassinato a mando de Stalin, como eu já disse. Então, ele tinha que se infiltrar, se fazer conhecer ali, entrar e sair da casa de maneira natural. E ele acabou sendo conhecido como o namorado da Sylvia, ele foi seduzindo as pessoas. Antes disso, Trotsky sofreu um atentado, porque aí a polícia secreta, junto com alguns comunistas do México, dentre eles os Siqueiros, que é um grande moralista, se revoltaram também. Estavam ali numa onda anti-Trotsky, porque estavam achando que ele era traidor também, né? Todo mundo estava achando. Houve um atentado, só que os envolvidos estavam todos bêbados, fizeram um tiroteio lá e não acertaram. Então, assim, no mesmo ano, acho que meses antes da morte, ele tinha sofrido esse atentado, então aumentou a segurança e tudo mais. E o Ramón já estava lá e ficou pé da vida, porque ele não estava envolvido nisso, ele queria matar, porque ele acreditava que era um grande inimigo. Ele estava com ideia fixa, parecia que tinha sofrido lavagem cerebral. O que aconteceu? Quando chegou o momento, o que aconteceu? Ele fez vários favores para a família, de modo que entrava lá e tal, ele pediu para o Trotsky ler um artigo dele, uma coisa que ele tinha escrito para o jornal. Aí o Trotsky marcou com ele e foi lá, uma vez. Ele ficou sozinho com o Trotsky. E aí, como a ideia é que ele fugisse, ele não poderia levar uma arma de fogo. Ele levou uma picareta de alpinista. E escondido assim
um sobretudo, alguma coisa assim. E só que a primeira vez não deu certo, aí marcaram a segunda vez. Na segunda vez ele foi da mesma forma. E Trotsky lá sentado, lendo, revisando o artigo, falando que estava ruim. Ele ia dar uma picaretada, acho que no coco da cabeça, mas aí o Trotsky virou, acertou assim, na lateral. Trotsky não morreu na hora. Então perfurou acho que uns 7 centímetros, mas ele não morreu. Ele agarrou e mordeu a mão do mercader. Ele agarrou, ele gritou e agarrou o cara e pedindo para que ele falasse quem o mandou, quem o mandou. Aí todos os seguranças foram em cima. Esta parte é real, aconteceu de fato, não é só ficção. Está narrado aqui, mas não é só ficção. Os seguranças foram em cima e o Trotsky pediu para que não matassem, que não fizessem nada com ele, porque era preciso que ele falasse. Aí os seguranças só deram coronhada na cabeça e ele foi preso. Ele foi preso, torturado, não disse, ele falou que ele era um trotskista decepcionado, né, porque achava o Trotsky um traidor. Ele não falou qual era o seu nome real, ele não falou nada, ele ficou preso por 20 anos. Foi liberto. Ele não foi aceito em lugar nenhum no mundo, a não ser na União Soviética, mas até para a União Soviética ele já era um problema. O Stalin tinha morrido porque ele ficou preso 20 anos. Trotsky foi morto em agosto, 20 de agosto, o atentado foi 20 de agosto de 40. Ele ficou preso por 20 anos. Então em 60 ele foi para a União Soviética. O Stalin já tinha morrido em 1953. E estava no governo Khrushchev, Nikita Khrushchev, ele foi condecorado, mas como aqui no livro aparece dessa forma, eu não sei como foi na vida real. Aqui no livro aparece como fizeram isso só pra, sei lá, não que quisesse homenageá-la de fato, porque ele já era ali um problema que ninguém queria saber dele. Então ele ficou lá, ainda era um regime socialista fechado. Ele depois conseguiu ser recebido em Cuba. Eu não lembro, aqui no livro não mostra esse detalhe, mas ele passou um tempo na União Soviética, acho que uns 8 ou 10 anos na União Soviética, e depois ele foi para Cuba, morou em Cuba. O Fidel também o condecorou e ele morreu em Cuba. A mãe dele era cubana. Quem levou, isso fica evidente aqui no livro, e também isso é fato real, quem inseriu Mercader nesta vida foi a mãe, a Caridad, que era burguesa e tal, mas ela teve uma vida sofrida com o marido, que obrigava a fazer umas coisas que ela não queria. Então assim, ela tentou se matar e ela precisava de uma corporação para entregar a sua liberdade, como eu sempre digo. Então ela precisava de uma causa para se sentir viva, para conseguir viver. E aí ela aderiu ao comunismo, e aí ela acabou levando o filho. Aí lutaram, eles foram militantes na Guerra Civil Espanhola, até que os dois foram assim cooptados, digamos, pela polícia secreta. E ela ajudou o filho, inclusive, né, ela estava no México, ela ajudou o filho, dando um apoio assim por fora, a cometer, né, esse assassino. E aí vamos ao livro. Agora sobrou pouco para falar do livro, porque eu falei que esta história aqui parece uma história real, inteiramente real. Parte dela é real, mas parte é não ficção. Aqui nós começamos, nós temos 3 focos narrativos aqui. A gente tem a história do Trotsky sendo narrada em terceira pessoa, já na situação que ele é exilado. Logo no começo ele vai para a Turquia, depois ele vai para a Noruega, e aí os parentes deles vão sendo assassinados e tal. Depois ele vai para o México. Paralelamente a gente tem a história do Ramon Mercader, ou melhor, primeiro da mãe dele, porque aí conta toda a história da mãe, do marido e tal, depois dele crescendo. Depois a gente tem outra história do... esqueci o nome, que é um escritor cubano que conheceu o homem que amava os cachorros. Conheceu na praia, um sujeito misterioso, tarará, tarará. E eles começam a se relacionar assim, à distância, e depois esse homem que amava os cachorros, que está muito doente, está morrendo, quer contar a ele. E ele é um escritor, né, esse cara. Ele é um escritor e o outro quer contar a história para ele, mas pede para ele não escrever. Mas ele vai contar a história para um escritor que quer que não escreva. Na verdade, acho que ele queria que escrevesse. E conta a história do Ramon Mercader. Ele fala que é um amigo. Só que depois
Depois ele descobre, esse escritor descobre que ele é o próprio Juan Mercader, que ali estava com o nome de Jaime Lopes, né? Vocês percebem que ele teve trocentos nomes nessa história toda. E foi contando a história. Então, assim, paralelamente a gente tem a história desse escritor, a gente tem a história do Ramon, e tem a história do Trotsky e a família, tudo em detalhes. Então, assim, eu achei esse livro cansativo até a metade. Por quê? Pra mim, especialmente, porque eu conheço bem a história. Eu já sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu li 300 páginas. Falei, nossa, mas nem aconteceu o que é principal ainda. Talvez para uma pessoa que não conheça a história, vai estar conhecendo agora que eu estou falando, não conhece a história, começa ali e não acha tão cansativo assim. Fico pensando no que vai dar. Mas eu já sabia no que ia dar. Então eu já conhecia toda a história, só que o que era principal não acontecia. Eu achei que esta primeira parte, em que não acontecem as coisas, ela poderia ter sido resumida. Porque o ritmo da narrativa fica muito bom depois da metade, da segunda metade. Mas isso é a percepção minha de quem assim, já conhecia a história, então releve. O que é contado aqui? Trotsky vai para o México e tal, aí todo o envolvimento do Ramon, esse envolvimento todo que eu contei com a Silvia e tal, e o assassinato, depois a ida dele para a União Soviética. Aí o que eu quero chamar a atenção, que aí já é ficção, né? Não é o que aconteceu de fato. Aí a gente já tem uma história da percepção, da tomada de consciência do Mercader sobre o comunismo de Stalin, sobre o totalitarismo de Stalin. A decepção por ter sido enganado, né? No meio do caminho, ele e o agente lá da polícia secreta se encontram, o agente que era tipo o chefe dele. A conversa que eles têm sobre o regime é uma crítica forte do autor. Outra crítica forte do autor é também o posicionamento do escritor quando sabe da história, porque aí a gente já está em Cuba, e ali a gente está no fim da década de 70, porque o Mercader morre em 78, e ele estava contando história para o outro, do ano de 78, mais para o fim, até 2000 e pouco, a crítica dos cubanos, do escritor cubano, sobre o regime, porque aí a gente conhece o detalhe do regime, toda a restrição, né? Enfim, resumindo a história, a gente percebe claramente que o Padura critica, ele é um dos comunistas que se decepcionaram com o comunismo, com o stalinismo, até mesmo com a política de Fidel, isso fica claro aqui. Então ele explica como tudo começou, né? Ele não fala da Revolução Russa, porque ele já começa com Trotsky no exílio. É um livro sobre o Mercader, não sobre Trotsky, é mais sobre o Mercader, porque ele entra em detalhe o que ele quer contar. A gênese de um revolucionário, um comunista que é enganado e se decepciona. É isso que fica evidente. É isso que ele quer contar. Que é o próprio posicionamento dele. Ele é entusiasmado com a causa, mas aí a ideologia foi transformada em casos concretos de sofrimento para a população, e daí vem a decepção. De modo que aqui a gente tem a decepção do Mercader, dos outros envolvidos da polícia, do próprio escritor aqui, que depois deixa para o outro escritor contar, o outro narrador contar a história, enfim. Vira uma caixa, uma boneca russa, uma caixa dentro de uma caixa. Então, é a história do Trotsky, que é contada pelo Mercader, a história do Mercader é contada por esse escritor, e a história desse escritor é contada por um outro amigo, e depois ainda vem o Padura, com um pós-fácil, deixando claro que é ficção. Percebem? O escritor aqui, que conta a história, ele fala em um momento que a morte de Trotsky, o assassinato do Trotsky foi em vão, foi desnecessário. Tipo assim, chutar o gato morto. Mas não é bem assim. O Trotsky era uma voz forte e dissonante, a oposição a Stalin, hein? Porque depois da morte de Trotsky, Stalin governou ainda por 13 anos. Então era uma voz que ficava alertando para os crimes do Stalin. Não foi em vão, não. Era um arquivo que devia ser queimado segundo a ótica do Stalin. Uma coisa que a gente tem que pensar é como uma ideologia pode ser transformada, principalmente se essa ideologia for conduzida por pessoas com complexo de inferioridade, como era o caso de Stalin, né? O Hitler também tinha lá seus complexos. Dá a impressão que esses caras aí que querem o poder, dominar tudo, eles fazem isso por coisas mal resolvidas.
como é uma ideologia mal interpretada, ou então a serviço de gente com esses princípios, pode colocar muita coisa a perder, porque muita gente precisa desse salvador, acha que tem que entregar sua liberdade a um salvador e começa a conduzir a vida a partir do que esse salvador diz, que não necessariamente é o que a ideologia orienta, mas ele fala em nome da ideologia, as pessoas acreditam e aquela coisa toda. Essa necessidade de ter um salvador é sempre algo que eu critiquei, sempre critiquei muito. A gente fica à mercê dos mandos e desmandos de pessoas loucas, desajustadas. E daí muita gente fala, o comunismo matou não sei quantas pessoas. Não foi o comunismo, gente, foi Stalin. Foi Stalin que matou. Matou em nome do comunismo, mas a percepção dele do comunismo era uma, de Trotsky era totalmente diferente. Tanto é que os dois eram inimigos. Na verdade, ele matou por poder, por uma necessidade de autoafirmação. O comunismo não tem nada a ver com isso. Então, assim, não misture a ideologia com o mau caratismo das pessoas. Trotsky tinha suas ideologias, não estou falando que Trotsky era santo, mas ele era inocente nessa história toda, né? Porque ele não se mancomunou com Hitler. É engraçado como as pessoas parecem que sofrem lavagem cerebral, porque quem fez acordo com Hitler foi Stalin. E ele acusava, e todos sabiam o que Stalin fez. E ele acusava Trotsky de ter feito. E ainda assim as pessoas ficaram contra Trotsky e não ficaram contra ele. Percebam a gravidade disso. Então, assim, só psicologia de massas que explica o comportamento das pessoas de acreditarem num salvador, num pseudo-salvador, acreditarem cegamente, sem crítica, sem distanciamento e seguir, né? Ter um comportamento de manada. Enfim, a gente precisa refletir muito sobre essas coisas. Certo? Então eu vou parar por aqui porque esse vídeo está muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham interesse em ler o livro. Muito obrigada por assistirem, de curtirem o vídeo e de me seguirem nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.